Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela editora Fiel. Continuação do capítulo 8. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Não estamos limitados, no sentido comum, ao que uma pessoa pode fazer. O Senhor e seus exércitos lutam por nós. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Antes de mais nada, devemos aplicar essas palavras ao nosso próprio pensamento. Em cada um de nós há sofismas, pretensões, argumentos que soam bem, mas que são enganosos, e que Romano Guardini chama de aflições do coração que assumiram proporções intelectuais. Dr. Charles Stanley, pastor da Primeira Igreja Batista em Atlanta, mostra como se desenvolvem as fortalezas. Elas começam com um pensamento que se torna uma consideração. Uma consideração desenvolve-se em uma atitude que os leva à ação. A ação repetida se torna um hábito, e um hábito estabelece uma base de poder para o inimigo, ou seja, uma fortaleza. Quando nos perguntamos por que continuamos a fazer algo que desprezamos, aqui está a explicação. O inimigo fez uso de uma área de fraqueza e a transformou em sua base de poder, e ele nos atinge repetidamente. As únicas armas adequadas para lidar com tais fortalezas são aquelas que são poderosas por meio de Deus. Elas são armas espirituais. Aquele que tem a mente de Cristo não necessariamente entende todos os mistérios. Ele está disposto, de fato, a permanecer em forte oposição a qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus, não importa o que seus oponentes possam dizer. Não importa se ele pode ou não refutar com sucesso os argumentos dos seus opositores. Maturidade é a capacidade de levar a questão não respondida com fé, mantendo-se fiel à palavra pela qual vivemos. Uma mulher que tinha sido ferozmente atacada em público por algo que havia escrito sobre uma verdade particularmente impopular me disse: Elizabeth, não posso responder àquelas pessoas. Não sei o que dizer a alguns dos argumentos delas, mas não tenho medo deles, porque sei que estou certa. É um assunto delicado tomar essa posição, porque o perigo do fanatismo espreita da esquina, mas o homem cujo olho se volta unicamente para a glória do outro é confiável. Paulo deu ao jovem Timóteo instruções específicas sobre a ordem na igreja. A conduta dos diáconos, das mulheres, dos mais velhos, das viúvas, sem dúvida, essas foram questões explosivas nos dias dele, bem como são nos nossos. Paulo sabia bem quão difícil seria para Timóteo se ele se posicionasse com firmeza. No entanto, ele disse: ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O discípulo que tem a intenção de compelir cada um de seus pensamentos para rendê-los em obediência a Cristo, faria bem em testar a si mesmo fazendo-se as seguintes perguntas: busco a glória de quem? Isso vai a favor ou contra o conhecimento de Deus? Tenho cedido a minha mente às sãs palavras? Tenho mania por questões verbais e contendas? Para mim, mais importante é entender do que obedecer? Para mim, mais importante é saber do que crer? Um lado da questão será inconveniente para mim? Eu rejeito uma verdade particular porque ela me será um inconveniente? Não há fim para os sofismas que somos capazes de substituir por um pensamento claro. Pragmatismo, aquilo é certo se funciona para mim? Viabilidade técnica, a ciência encontrou uma maneira de fazer isso, então vamos fazer? Relevância, eu posso me identificar com isso? Conforto, eu me sinto confortável com isso. Felicidade, eu me sinto feliz com isso. Moderação, eu certamente não quero ir a extremos.
Obrigação, eu devo isso a mim mesmo. Responsabilidade, a vida é minha, e assim por diante. Suponha que estejamos abordando uma questão de justiça, direitos humanos, aborto, divórcio, masculinidade e feminilidade. Se primeiro colocarmos no papel todas as opiniões populares atuais sobre esses assuntos e depois fizermos as perguntas que eu sugeri, será que poderemos encontrar nas Escrituras respostas que seriam relativamente revolucionárias? Sobre a justiça. Para o cristão, isso sempre significa igualdade? Jesus contou a história de um homem que contratou trabalhadores em diferentes momentos do dia e pagou o mesmo salário a todos no final do dia. Aqueles que tinham sido contratados primeiro resmungaram por causa do valor pago. Ei, como é que esses caras, embora fosse exatamente o valor acordado? O fazendeiro tinha o direito de ser generoso se escolhesse ser. Jesus mostra nessa história o significado de muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. É justo? Nós perguntamos. Mas estamos fazendo a pergunta errada. Sua ênfase sempre foi na pureza do coração e no amor, e não na lei. Ele penetrou os segredos dos corações que faziam as perguntas e encontrou neles fortalezas de resistência à verdade. Sobre os direitos humanos. Quantos manifestantes estariam na marcha se ela fosse limitada àqueles que primeiramente tivessem cedido seus direitos? Sobre o aborto. Que argumentos a favor do aborto continuariam de pé se a coisa descartada fosse chamada de bebê em vez de tecido ou de produto da concepção? Temos permissão para perguntar se tratasse-se de um ser humano? Nossa resposta vem de Deus ou do homem? Sobre o divórcio. Quantos buscariam um divórcio se a felicidade do outro fosse a coisa que a pessoa busca acima da sua própria? Sobre a masculinidade e a feminilidade, quantas discussões sobre papéis, igualdade e personalidade chegariam ao fim se a sexualidade fosse vista não como uma questão biológica, mas como uma questão teológica? Um mistério glorioso de dois seres complementares que carregam a imagem do Deus invisível. Se levarmos cada pergunta, doutrina ou problema diretamente à presença de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e perguntarmos qual o caminho para o reino dos céus, a resposta estará lá. O discípulo que honestamente procura deixar Deus renovar sua mente irá direcionar suas energias não para resolver as exceções, as lacunas ou os pontos sensíveis da lei, mas para uma total rendição de amor obediente. Então, com seu coração aberto ao Espírito de Deus, ele estará em condições de aprender a sabedoria. A oração de tal homem ou mulher será: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O cristão disciplinado será muito cuidadoso com o tipo de conselho que procura dos outros. O conselho que contradiz a palavra escrita é um conselho ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda nesse conselho. O poder de Deus não se manifesta na sabedoria dos sábios. O filósofo, o cientista, o crítico, o psiquiatra, nem na prudência dos prudentes, o político, o homem de negócios bem-sucedido, o conselheiro fiscal, mas em Cristo. Cristo pregado na cruz. O que poderia parecer mais inútil e tolo para o mundo do que isso? Quem poderia pedir sabedoria a um homem em uma cruz? Veja onde isso o levou. Mas foi a cruz que nos salvou. Cristo foi pregado na cruz para que pudéssemos não mais viver para nós mesmos, mas para Deus. Não é bem aqui, em nossa determinação para conseguir o que queremos, quando queremos, que começam tantos problemas para os quais procuramos ajuda profissional? Não seria possível encontrar nossa resposta rapidamente se nós curvássemos aqui primeiro? Eu encontrei, eu sei que é verdade. Também sei que há quem se oponha imediatamente dizendo que isso é muito simplista. A essas pessoas eu responderia simplesmente que este é um livro sobre disciplina cristã. Este é um livro sobre pontos de partida. Ele é dirigido às pessoas que já reconheceram seu mestre, e a palavra dele é o quadro de referência delas. Paulo advertiu severamente Tito para ter cuidado com os homens que viram as costas para a verdade, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão.
É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Muitas doenças, físicas, mentais e emocionais, certamente devem vir da desobediência. Quando a alma é confrontada com uma alternativa de certo ou errado e opta por embaçar a distinção, dando desculpas para sua perplexidade e frustração, ela está exposta à infecção. O mal tem a oportunidade de invadir a mente, o espírito e o corpo, e a pessoa doente vai até um especialista que a diagnosticará. Às vezes o paciente sabe bem qual é o seu problema e por isso mesmo não consultou o Senhor, temendo o que ele vai dizer. Confesse. Dê a volta. Pare com essa indulgência. Não tenha piedade de si mesmo. Perdoe aquela pessoa. Devolva o que você deve. Peça desculpas. Diga a verdade. Negue a si mesmo. Considere o bem-estar do outro. Dê sua vida. É provável que a pessoa escolha um conselheiro que ouça, sem julgamento, a sua história e talvez suavize ou descarte como injustificado qualquer sentimento de culpa que venha à tona. Sua interpretação dos segredos revelados pode ser mais palatável do que aquela que o paciente teria encontrado para si mesmo nas páginas da Bíblia, pois a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta.